Boa noite, queridos. O café estava bom, hein? O café estava bom, que maravilha. Bom estar aqui, louvando ao Senhor, bom estar aqui, servindo a Ele. E estou muito honrado, em primeiro lugar, e agradecido a Deus por essa oportunidade da gente compartilhar algo em que o Senhor colocou no meu coração. Estou felizão pela vida do André. Que bênção, André, você está aqui, o André, companheiro de Holy Hour durante tantos anos, né? Há muito tempo, e coisa boa, e ver você hoje aqui pela primeira vez no Legacy. Isso é um privilégio enorme, a gente estar junto, servindo ao Senhor aqui. Irmãos, como bem disse ali o Gerson, Deus colocou esse tema para hoje, e eu peço ao Senhor que se digne em nos abençoar com esse tema, porque a gente tem discorrido desde do primeiro encontro em que nós fizemos aqui dentro desse tema, com a ministração do pastor Marcílio, já nos direcionando e sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas aqui. E servir é isso mesmo, servir é um exercício espiritual, né? E é maravilhoso que por meio disso a gente acaba se desenvolvendo, ou desenvolvendo a nossa fé. Então, eu espero que realmente a gente seja impactado durante toda essa série para compreender a importância disso. E hoje nós vamos falar sobre servir como Jesus, né? A Bíblia recomenda servir, não simplesmente servir, mas servir com alegria. Então, isso é algo que nós devemos cultivar dentro daquilo em que Deus tem para nós, quando colocamos o nosso coração nesse chamado que cada homem, cada ser vivente que adora o Senhor, tem esse compromisso de servir. E servir como Jesus, talvez seja, talvez não, é o maior referencial para todos nós, de modelo para que nós possamos mirar. Enquanto eu estava estudando esse texto, Jesus como modelo de servir, né, eu pensei assim, o único modelo de Jesus em que nós, a grande maioria, pelo menos aqui, não seguiu, que Jesus não casou, né, e nós casamos, né? Então, nós temos esposa, né, nós temos filhos, né, alguns ainda não são casados. Quantos não são casados aqui? Olha, mas tem uma turma boa aí, né? Bom, Paulo deixou algumas orientações em relação a isso, né? Depois vocês podem acompanhar lá, e se for, né? Se for o caso, né? Que maravilha. Jesus ensinou a gente na prática, né, esse modelo que devemos seguir. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Passa para mim, faz favor. Nós estamos, como já bem disse o Gerson ali, já é o quarto encontro nosso. Como eu disse aqui, o pastor Marcílio iniciou aqui na semana, há 4 semanas atrás, quando ele disse aqui, para que serve o homem? O homem serve para servir, né? Se você não serve, não serve. Olha só, né? E ele ainda trouxe a meditação aí para nós, quem é o maior no reino de Deus, baseado lá em Mateus 18. Foi muito lindo, maravilhoso e impactante. Cristiano, logo em seguida, na segunda seguinte, trouxe para nós ali, falando do desafio em liderar esposas fortes, né? E eu lembro que ele disse assim, mandar em casa uma batalha perdida, né? Mas por que, em vez de falar em mandar em casa, nós não falamos em liderar em casa, né? Esposas fortes desejam e precisam de maridos que as liderem, né? Falou nos 3 P's, com propósito, provisão, proteção. E nos 23 anos de casado dele, ele falou dos seus desafios em que ele teve, do aprendizado em viver com uma mulher forte e a liderar. Olha que interessante. E continuamos, logo em seguida, na segunda seguida, o Juliano, que não diferente, também falou sobre liderar no seio da família. Com 18 anos de casado, ele disse aqui que continuava aprendendo a liderar a família. Olha que desafio, né? E nós continuamos. E eu achei muito interessante ele colocando aqui os desafios em que ele
E eu tenho um ponto que me marcou muito, não sei se vocês lembram, porque nem está o Juliano e nem o Cristiano aqui, por isso eu vou falar isso. Mas os dois foram bem, assim, nasceram num lar onde eles ganhavam, eu não sei se vocês lembram disso, que eles ganhavam boas mesadas, eles eram tratados bem pelo pai, mãe, estudavam bem, estudaram em bons colégios, e às vezes não é o nosso caso, né? As experiências são diferentes e a gente pode aprender com isso. Mas eu achei muito interessante quando o Juliano disse assim: quando eu brigo com ela, nesse momento eu nem gosto dela. Não sei se é o teu caso também ou não. Mas tenho que continuar amando-a. Olha que lindo. E a semana passada o Lauro ministrou para nós aqui, dentro do tema servir como cidadão, como trabalhador, e a reflexão muito interessante: é possível transformar a profissão em ministério? Nós ouvimos aqui, e ele dizendo, viva para servir a Deus por 3 razões muito distintas. Temos um exemplo a seguir, uma tarefa a cumprir, fomos capacitados por Ele. Olha que interessante isso. Mas todos eles aqui, o mais interessante é que todos eles acabaram, volta um pouquinho, todos eles acabaram evidenciando aqui as suas limitações, os seus problemas como homens, os seus erros aqui, os desafios e os erros, e o desejo de buscar ser melhor em todas essas áreas em que nós ouvimos ministrar aqui. Mas hoje nós vamos falar de alguém em que é a referência, inclusive, para esses 4 homens aqui que ministraram para nós, que colocaram aqui as suas fragilidades, mas hoje nós vamos falar de alguém em que não teve essas fragilidades, de alguém em que ele traz para nós, na sua vida, no seu viver, no seu ministério, como exemplo único a ser seguido. E que Deus seja louvado nesta noite, que possamos olhar para Ele e ter a convicção: Jesus, Tu és a minha referência. Aleluia. E tem um texto que eu gostaria de ler rapidamente, é um texto longo, mas ele é muito interessante, lá em João 13, 1 e 17. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, ele está aqui no texto, fica muito pequeno, mas eu vou ler rapidamente aqui, mas é importante você prestar atenção nessa passagem linda de Jesus. João 13, 1 a 17 diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou a toalha na sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, bem Pedro mesmo, né? Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: calma aí, Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés,
Vocês também podem lavar os pés um dos outros. E eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vale um amém? Amém? Essa passagem de Jesus, ela se dá num momento em que estava se concretizando o ministério de Jesus. Mas, aliás, todo o ministério de Jesus, ele foi esse exemplo de prática ao serviço, ao servir, e a renúncia. E quando Jesus assume essa figura humana, e quando a gente olha lá para o primeiro capítulo de João, a gente vê lá que o verbo, sendo igual a Deus, se fez carne. Jesus já demonstra aí esse sentimento, essa clareza da sua missão em servir. Mas ao mesmo tempo, como homem, ele foi reconhecido. Jesus tinha essa autoridade. Jesus era reconhecido não só entre os seus apóstolos e discípulos, mas ele é reconhecido inclusive pelas autoridades da época, que o entendiam como uma liderança expressiva, inclusive pela liderança religiosa da época, o tinha sim, o tanto é que os discípulos o chamavam de mestre e senhor. Nesse tempo, então, a gente leu ali, Jesus reúne para a festa da Páscoa. E ele, de repente, no meio da ceia, ele surpreende aqueles que estavam ali, sai do seu lugar, interrompe, tira, preste bem atenção nisso, ele tira a sua capa, coloca uma toalha na sua cintura. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é maravilhoso. Porque isso era comum, era algo que era natural que acontecesse no tempo de Jesus, era cultural isso. Primeiro que as pessoas, naquela época não era igual hoje, que tinha asfalto, calçamento, né? Eram ruas emburacadas, caminhos emburacados, empoeirados, e os homens andavam de sandália ou descalço, desprovido num calçado fechado, os pés normalmente estavam empoeirados, sujos. E quando adentrava uma casa, era comum, natural, que aquele dono da casa sempre oferecesse a lavagem para os pés daqueles homens. Até porque eles, quando iam fazer uma refeição, as mesas eram muito baixas e eles se acocavam ali próximo à mesa, e higienicamente era muito horrível, devia ser muito horrível. Mas esse papel de quem fazia isso era de um serviçal da mais baixa posição dentro da casa. Era um dos serviçais mais humilde dentro daquela casa. Aliás, era serviço de escravo. Era serviço de escravo. E aí, Jesus surpreende quando Jesus toma essa posição e os discípulos não entendem. E João descreve isso de forma maravilhosa, quando ele diz assim, e ele tirou a sua capa. E isso tem um simbolismo muito interessante. A capa significava em Jesus uma autoridade, significava o status que Jesus exercia, como nós lemos do texto aqui, diante daquela sociedade. Jesus tinha status sim, e ele então retira a capa. Jesus também retira a toalha que estava, ou melhor, coloca uma toalha. Aqui Jesus está dizendo assim que, olha, eu estou indo fazer o serviço, estou indo com amor, não vou fazer de qualquer jeito, eu abro mão aqui do meu status, coloco aqui essa toalha, e já estou assumindo uma forma ou uma posição de servo. Olha aqui, que lição, que deixa aqueles discípulos boquiabertos. E Jesus nos desafia, eu e você. Nós não dissemos que Ele é o nosso modelo? Dissemos?
É o nosso modelo, amém? Você pode confirmar nisso? Jesus nos desafia a servir com essa intencionalidade dele. Pode passar o próximo slide? Na experiência do lava-pés, nós encontramos alguns princípios ali, e que Jesus espera que a gente os pratique, que nós pratiquemos entre nós. São 3, pelo menos, que eu gostaria de compartilhar rapidamente aqui. Renunciar ao nosso status, cultivar a humildade e expressar o amor. Eu acho que, da forma em que nós ouvimos aqui dos ministrantes anteriores, o desafio que é liderar uma esposa forte, liderar em família, liderar no trabalho, servir. Aqui vem um desafio para nós servir como Senhor. Nós precisamos pensar nisso. Renunciar ao nosso status, cultivar a humildade e expressar o amor como Jesus fez, como Jesus serviu. Renunciar ao nosso status, a nossa posição social, pode passar ali. A nossa posição social, que muitas vezes é tão importante para nós, no nosso trabalho, que às vezes somos, e veja, ter a capa não é problema, porque Jesus tinha a capa. Jesus tinha a capa. Está certo ali? Status social. Isso. Renunciar a esse status. Jesus tinha a capa, mas ele tirou a capa. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso status. Muitas vezes até na própria igreja nós achamos que, não, peraí, não é bem assim, olha quem eu sou, né? Eu sou lá na empresa isso, me respeitem aqui, né? Quantas vezes a gente se posiciona assim? No reino de Deus, status não tem valor. Mateus 20, 25 e 26 diz assim, que grande é aquele que serve. Olha só, Jesus falou que quem é grande é aquele que serve, e daí? E agora? A lógica de Jesus, ela contraria a lógica da nossa sociedade, daquilo em que nós vivemos no dia a dia. A nossa sociedade hoje, ela é induzida a viver na busca do quê? Do destaque, da evidência. Ter status é importante, me ajuda a relacionar-se melhor, ajuda a estar num patamar acima do que os outros. A lógica de Jesus ela é diferente, ela contraria tudo isso. E precisamos vencer a tentação do reconhecimento humano. Ah, como isso é complicado. Olha, vocês precisam reconhecer o meu talento. Eu faço. Mas veja, eu faço o melhor. Olha, reconheço aí que eu tenho um conhecimento melhor nessa área. Eu preciso de um reconhecimento. Olha a minha posição social. Ei, peraí, eu preciso de um lugar de destaque aí, porque veja, olha a minha situação financeira, olha quem eu sou, olha o tamanho do meu dízimo e da minha oferta. E eu imagino o pastor Marcílio, que tem uma vivência pastoral, certamente até nesse meio é possível que se encontre homens que gostem de ter esse status. Não abre mão disso. Mas Jesus disse assim, vamos tirar a capa, abrir mão e renunciar a esse status. Olha só, a próxima em que ele diz assim, cultivar a humildade. Cultivar a humildade. Quando servimos com amor, nos livramos da soberba. A atitude que Jesus teve ali, no lava-pés, foi uma atitude verdadeira. Foi uma atitude verdadeira. Mesmo sendo
uma atividade e uma função a mais simples. Mas Jesus fez de forma verdadeira. Ser servo independe da tarefa que vamos realizar. Depende da qualidade, do glamour, do tamanho, do peso. Independe. Considerar os outros superior. Isso não é fácil. Considerar, conforme Filipenses 2 e 3. Isso significa, não significa, o melhor, não sei o que significa, não significa complexo de inferioridade. Porque não sei se vocês já encontraram aqueles irmãos que ele é tão humilde que ele diz, não, isso não é para mim. Olha, vamos no Legacy, vem participar lá. Ixi, meu irmão, eu estou começando, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não devo. Olha, vamos lá na célula. Não sei se vocês já encontraram esse tipo de gente com esse complexo de inferioridade. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Aliás, nós devemos sempre lembrar que somos alvos do amor de Deus sobre as nossas vidas. E por isso é que nós devemos servir com amor. E expressar o amor como terceiro. O serviço deve ser feito com amor. A palavra de Deus lá nos diz, no primeiro versículo de João 13, que Jesus nos amou até a metade do seu ministério. Foi isso? Nos amou até o fim. Expressar o amor. E se a gente olhar que Jesus, desde lá de Caná da Galileia até lava os pés, toda essa área, ou melhor, até a cruz, ele expressou o seu verdadeiro amor por cada um de nós, nos servindo. Serviço feito com amor não deve ser levado em conta a importância ou a dificuldade. Esse serviço aí, irmão, você passa para aquele outro irmãozinho que é mais simples. Eu tenho uma posição aqui que não fica bem. Eu fazer essa atividade, eu servir, vou fazer o seguinte, vamos levar uma cesta básica? Não, vamos fazer o seguinte, eu dou o dinheiro e você leva, não é bom eu aparecer. Os legendários têm muitas atividades, vamos lá reformar um telhado. Não, irmão, vou pagar um dia de um pedreiro, de um carpinteiro, mas eu não posso me expor. Servir e expressar o amor de verdade. Ao servir, reconhecemos que todos são importantes. E um ponto importante para a gente encerrar esse terceiro aqui: humildes ao servir, mas também ao ser servido. Porque isso era uma questão, porque muita gente está muito disposto a servir, ajuda em tudo, mas quando ele tem necessidade, pinta uma arrogânciazinha no coração. Eu não preciso. Não, eu sou autossuficiente. Eu não preciso da ajuda. Mas quando a gente expressa o amor, a gente serve, e quando temos a necessidade de ser servido, nós glorificamos ao Senhor, porque alguém foi usado para nos abençoar. Como seguidores de Jesus, o serviço é uma prática que nos torna mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Você quer servir como ele serviu? Quer ter os mesmos propósitos em que Jesus teve ao servir? Pode passar o próximo slide. Opa, ficou um vídeo ali. Aí vem um texto em que nós lemos aqui, que diz assim: então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? É possível a gente entender essa atitude de Jesus, esse ato de Jesus? Será que nós somos capazes de entender o quanto Jesus nos amou, que ele renunciou sim, como Deus se fez homem, renunciou sim o status que ele tinha,
Ele abriu mão da sua glória para estar entre nós. Será que nós temos essa capacidade? Renunciar ao status é tirar a capa. Que o Senhor nos ajude a tirar a capa. Cultivar a humildade é colocar a toalha na cintura e expressar o amor, independente de qual é o serviço, até se for o lava-pés, nós expressarmos o amor de Deus. Jesus é o nosso exemplo primordial a ser seguido. Servir deve ser um estilo de vida altruísta realmente. Servir sem esperar, era o que Jesus fez por nós. O que eu tinha para oferecer a Jesus? Quem era o Gediel para oferecer alguma coisa? E olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por você. Jesus é o nosso maior exemplo. Que o Senhor nos abençoe. Quando a gente olha, e esses são os 2 versos que eu gostaria de finalizar aqui. Ainda em João 13, o versículo 14 e 15. Pois bem, se eu, olha só, palavras de Jesus, preste bem atenção nisso. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E o 15 diz assim: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Você ousaria a fazer como Jesus fez? Você teria coragem? Quem sabe você vai ter que tirar a capa para isso. Quem sabe o teu status, aquilo em que você preserva tanto, você vai ter que tirar ela. Ninguém está dizendo aqui que você não deve ter um status. Nós temos sim, nós somos homens honrados na nossa sociedade, na nossa família, na igreja, somos honrados sim. Mas tirar a capa e nos igualar ao nosso irmão. O que eu acho mais lindo no Evangelho de Jesus é que as outras religiões, os seus deuses, os seus ídolos, estão no alto do pedestal. Deus, olhando para eu e para você, Ele veio e se igualou a nós. Essa é a diferença do Evangelho de Jesus. Que Ele nos ajude, eu e você, a fazer como Ele. Quem sabe você, além de tirar a capa, vai ter que colocar a toalha na cintura, assumir que você vai fazer um serviço, que você vai dizer para um irmão ou para outro irmão, dizer assim: ei querido, eu estou aqui independente de quem você é e de quem eu sou, nós somos um em Cristo Jesus, eu quero demonstrar esse amor de Jesus na minha vida e na tua vida. Será que eu sou capaz? Será que você é capaz disso? Amém? Amém, queridos. A gente está quase terminando, a gente vai orar junto agora para encerrar esse tempo. Mas eu creio que Deus está fazendo um milagre aqui, e que eu quero nomear esse milagre para você poder entender o que a gente está fazendo. Aliás, eu sei que Deus já fez tanta coisa diferente nos corações hoje, essa é só uma expressão, porque eu acho que Deus já aplicou de maneiras muito diferentes entre nós esse chamado ao serviço e servirmos uns aos outros aqui. Mas eu queria falar de mais uma coisa, apenas mais uma coisa. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala aqui que o Legacy é um programa para homens nessa igreja, que começa com essa reunião, que um dia vai para a montanha, que depois vai para o Guerreiros, eu queria falar uma coisa para você aqui, que Deus pôs no meu coração, que eu queria deixar isso com você. Quando Jesus, que é o maior,
se torna o menor para servir os homens como nós, ele nos ensina que entre nós não tem hierarquia. Entre nós não tem legendário e não legendário. Entre nós não tem guerreiro e legacy, ou guerreiro e legendário. Entre nós tem servos do Senhor. Gente simples que serve um ao outro. A Bíblia vai dizer que em Jesus nós somos servos uns dos outros. Então, eu queria que você guardasse isso, porque isso tem que ser um marco no coração da gente como parte desse ministério. E eu falo disso por quê? Porque nem todos os do Legacy estão aqui hoje. Nem todos os dos legendários estão aqui hoje, porque estão em lugares diferentes. Mas lá vai chegar algo que o Senhor começou a semear aqui. Não há diferença entre nós. Não tem laranja e não laranja. Não tem maior, menor. Tem servo. Tem homem de Deus que se faz humilde para servir. E essa semente precisa ser regada para ela frutificar quando a gente estiver com os outros lá fora. Não é lá fora no trabalho, é aqui dentro. Quando a gente estiver nas outras reuniões em que os outros estiverem juntos conosco, o que Deus fez aqui hoje precisa se tornar evidente lá, naqueles corações. Aqui existe um movimento de amor, de gente simples, carente do poder e da graça de Jesus, e que dá a mão um para o outro, e que serve e faz aquilo que Jesus fez. Ama o outro com tudo que você tem, com tudo que você é. Guarda isso aqui, porque esse é um marco. É algo que Deus pôs no meu coração hoje para partilhar com você. E sabe, quando em outros momentos, por algum motivo, por alguma razão, isso parecer ser diferente em outros ambientes nossos aqui, lembra o que Deus fez hoje. Porque esse é um marco de amor e de serviço. Não tem diferente. Eu vou terminar do jeito engraçado, como eu falei outro dia. Não tem maior, menor. Tem Jesus o maior, o diabo que é ruim e nós tudo mais ou menos. Tá bom? Que isso seja de verdade aplicado na tua vida e no teu coração. Onde você for, abraça, ama, mostra amor. Não faz diferença não. Colete sem colete, com patente sem patente. Nossa patente a partir de hoje é servo de Jesus. Tá bom? Que seja assim para a glória de Deus.